Estamos no ano de 1913. Naquela época, ao olhar para o Pacífico, via-se nomes bastante familiares em toda parte. Arquipélago de Bismarck, Kaiser Wilhelmsland, Nova Neupommern, Nova Mecklenburg e até mesmo lugares como Friedrich Wilhelms, Wilhelmshaven ou Herbertshöhe. Ilhas que soam como se estivessem em algum lugar no Mar Báltico, mas na realidade elas ficavam bem no meio do Pacífico, provavelmente o lugar mais distante da Alemanha possível. Era a época em que o Império Alemão não expandia apenas na Europa, mas também voltava seu olhar muito além dos oceanos. De Samoa, no sul, até as pequenas ilhas Marshall, no norte, passando por Papua Nova Guiné, a bandeira preta, branca e vermelha do Império tremulava ao vento. O surpreendente é que muitos desses nomes ainda existem hoje. Em mapas da Papua, da Micronésia ou das Ilhas Salomão, até hoje encontramos Bismarck, Nova Hanover ou Rio Imperatriz Augusta. Eles são testemunhas silenciosas de um episódio curto, mas ambicioso, da história da Alemanha no mundo. Um capítulo exótico que, curiosamente, está quase esquecido na percepção atual. Por isso, é hora de darmos mais atenção a esse tema. Como a Alemanha acabou adquirindo esses distantes domínios insulares no fim do mundo? Por que o sonho alemão no Pacífico Sul acabou tão rapidamente após poucas décadas? E o que restou até hoje desse passado colonial incomum no Pacífico? Exploraremos essas perguntas no vídeo de hoje. Aproveite! O problema era que, quando o Império Alemão foi fundado em 1871, o mundo já estava dividido. A Grã-Bretanha, a França, a Espanha e os Países Baixos haviam criado, ao longo de séculos, uma rede global de colônias. Só a nova Alemanha unificada ainda estava sem posses ultramarinas, forte economicamente, mas sem um símbolo de poder político mundial. Mesmo o chanceler Otto von Bismarck inicialmente não via valor nas colônias, pois eram caras, difíceis de defender e causariam conflitos com outras potências. Seu objetivo era a estabilidade na Europa, não aventuras nos confins do mundo, mas dentro do império a pressão aumentava. Companhias comerciais, missionários e aventureiros exigiam cada vez mais insistentemente um lugar ao sol. O ponto de virada decisivo veio em 1884, quando Bismarck, relutante, mas de forma estratégica, colocou os primeiros territórios sob proteção alemã. Inicialmente no sudoeste africano, em Togo e em Camarões, e logo depois também no Pacífico Sul. Foi o início de uma era colonial curta, mas intensa. A Alemanha entrou oficialmente na corrida pelo domínio mundial. Em poucos anos, surgiram possessões em 3 continentes. Enquanto outras potências mundiais disputavam territórios africanos, para a Alemanha surgiu no Pacífico uma região quase lendária. Onde inúmeras ilhas se espalhavam por milhares de quilômetros no oceano, o Império Alemão viu a oportunidade de, mesmo atrasado, entrar no jogo global. Pois desde a década de 1870, comerciantes e companhias comerciais alemãs já haviam começado a atuar no Pacífico Sul. Primeiro, a Deutsche Handels- und Plantagengesellschaft der Südseeinseln zu Hamburg. Também a Yaloid Gesellschaft, que montou postos comerciais nas Ilhas Marshall. Todos eles compravam terras e exportavam óleo de coco e copra, ou seja, a polpa de coco seca, o ouro dos trópicos. Essas iniciativas privadas levaram o Império Alemão a agir rapidamente para proteger seus interesses econômicos. Assim, em 1884, inicialmente a parte norte da Nova Guiné foi declarada Protetorado Alemão. Passou a se chamar Kaiser Wilhelmsland. Junto com os arquipélagos vizinhos, as Ilhas Bismarck, as Carolinas, Palau, as Marianas e as Ilhas Marshall, formou-se o que logo passou a ser chamado de Nova Guiné Alemã. E no ano de 1900 seguiu-se mais um passo simbólico. A Samoa Ocidental tornou-se protetorado alemão após breve conflito com Estados Unidos e Reino Unido, fazendo com que a área de influência alemã se estendesse por uma distância imensa. Desde a Micronésia, no norte, até a Polinésia, no sul. Mas a realidade local continuava sendo um enorme desafio, pois todos esses territórios estavam a dezenas de milhares de quilômetros de Berlim, separados por grandes extensões de água, semanas de viagem de navio e quase sem ligação entre si. Em Herbertshöhe, hoje Cocopó, Papua Nova Guiné, foi criada a sede administrativa da Nova Guiné Alemã. Em Samoa, surgiu a capital colonial Apia, que até hoje é a capital, e que rapidamente se tornou um pequeno enclave alemão. Lá havia um correio, um banco, escolas e até mesmo um jornal alemão, o Samoa Zeitung, que semanalmente noticiava os acontecimentos no Império e no Pacífico Sul. Governadores, geralmente oficiais da Marinha, comandavam poucos funcionários e policiais para administrar uma vasta região de arquipélagos e ilhas. Eles recebiam apoio de missionários que construíam escolas e igrejas e tentavam estabelecer contato com a população local. A missão Neu-Neuentetelsauer da Baviera foi especialmente ativa em grande parte da Nova Guiné, ajudando gradualmente a reduzir barreiras linguísticas e culturais. Nesse processo, houve uma mistura linguística interessante. Termos alemães entraram no cotidiano e palavras locais foram para a linguagem administrativa alemã.
Em Samoa, por exemplo, sobreviveram muitos termos alemães, como suca de Zucker, açúcar, tawale de Wagen, carro, ou pusa de Büchse, lata. Na Nova Guiné Alemã surgiu o Tok Pisin, língua crioula hoje muito difundida, que incorporou diversos termos alemães. Assim, por exemplo, reis de reis, arroz, School de Schule, escola, hamamas de hamama, diversão, ou a palavra Haus, fora. Mas justamente a Nova Guiné representava um enorme desafio, pois lá eram faladas mais de 800 línguas diferentes. Muitas vezes, os missionários precisavam primeiro criar, com muito esforço, formas de comunicação, elaborar listas de vocabulário ou escrever seus próprios dicionários para poder pregar ou administrar de forma eficiente. Aprender idiomas hoje é bem mais fácil, principalmente com o Rosetta Stone. Eu também já tenho o prazer de aprender holandês com o Rosetta Stone há algum tempo, e fiz progressos realmente incríveis em pouquíssimo tempo. O Rosetta Stone não depende de traduções mecânicas, mas sim desenvolve as habilidades linguísticas de forma natural ao ensinar um idioma da forma mais intuitiva possível. Assim como aprendemos uma língua ainda crianças. Acredito que meu rápido progresso se deveu especialmente a duas funções. A função de reconhecimento de voz compara minhas gravações com as de nativos e fornece feedback, permitindo identificar erros cedo e aprimorar meu sotaque. Uma mulher e seu Deus, o cachorro está andando à direita da menina. O cachorro está andando à direita da menina. E então, a experiência imersiva, por exemplo, ler histórias e participar de diálogos, foi assim que aprendi a realmente entender, falar, ler e escrever o idioma. Para todos que agora estão com vontade de mergulhar em um novo idioma, há agora uma oportunidade especial. Com um link exclusivo da Rosetta Stone para minha comunidade, vocês ganham mais de 60% de desconto na assinatura vitalícia. Assim, vocês terão acesso vitalício aos 25 idiomas, o aprendizado de idiomas e a Rosetta Stone estão sempre evoluindo. Com a assinatura vitalícia, vocês terão acesso às ferramentas e funções mais recentes no desktop e aplicativo, com garantia de 30 dias de devolução do dinheiro. Cliquem no primeiro link da descrição ou usem o QR Code para aproveitar a oferta. Agora, vamos voltar ao vídeo. A vida nas colônias era, ao mesmo tempo, difícil e fascinante para muitos alemães. Doenças tropicais, isolamento e calor tornavam o dia a dia bastante difícil. Mas a maioria se via como parte de um grande projeto, a construção de um império mundial alemão. Comerciantes buscavam riqueza com plantações de coco e a extração de fosfato, enquanto aventureiros exaltavam a vida no paraíso. Para a população local, a nova ordem trouxe grande ruptura. Terras foram tomadas e contratos de trabalho foram impostos, muitas vezes resultando em trabalho forçado. As colônias alemãs tinham hierarquia rígida. Alemães no topo, nativos embaixo, e quem se opunha arriscava punições severas. Mesmo assim, o domínio alemão no Pacífico Sul, ao contrário da África, era menos violento e mais voltado a interesses econômicos. A administração colonial preferia controlar pelo comércio e missões, evitando o uso militar. Com isso, grandes levantes foram evitados e muitas comunidades insulares se adaptaram ao novo poder. Também porque receberam projetos de infraestrutura, escolas e atendimento médico inéditos. Samoa rapidamente se desenvolveu e virou região modelo. Comerciantes alemães exportavam muito cacau e copra, enquanto o governador Wilhelm Solf adotou um sistema de cooperação com os habitantes locais. Décadas depois, Samoa alemã seguia vista como uma das colônias mais bem administradas do mundo. Apesar de exóticas e coloridas nos mapas, as colônias alemãs do Pacífico Sul tinham pouca importância econômica para o império. Em Berlim, eram chamadas de pérolas do Pacífico, mas na verdade eram um caro projeto de prestígio, custando mais do que rendiam. A administração, transporte e segurança militar consumiam muito dinheiro, e as exportações cobriam só parte desses custos. Muitas ilhas eram pequenas ou isoladas demais para permitir comércio significativo. Só algumas centenas de alemães viviam permanentemente nas colônias do Pacífico Sul. A maioria era comerciante, funcionário ou missionário, mas grupos inteiros de ilhas continuaram mal explorados quanto mais desenvolvidos. Infraestrutura como estradas, escolas e hospitais só existia onde o comércio compensava, o que era raro. O benefício era basicamente simbólico. A Alemanha buscava mostrar que podia ter voz na política mundial, mesmo distante, mas essa distância levou ao fim das aventuras coloniais alemãs no Pacífico Sul. As colônias eram dispersas, pouco defendidas e dependiam das conexões marítimas, que entravam imediatamente em colapso em tempos de guerra. Logo após o início da guerra, em 1914 tropas aliadas passaram a ocupar sistematicamente as possessões alemãs. O Japão, que lutava ao lado da Grã-Bretanha, aproveitou a oportunidade para expandir seu poder. Navios de guerra japoneses atacaram estações alemãs na Micronésia, Marianas, Carolinas e Ilhas Marshall, hasteando sua bandeira em todas em poucas semanas.
No sul, tropas australianas e neozelandesas invadiram a Nova Guiné Alemã e Samoa. As pequenas guarnições alemãs, com cerca de uma dúzia de homens, não tiveram chance. Em Samoa, por exemplo, em 29 de agosto de 1914, mais de 1.400 soldados neozelandeses desembarcaram, e Samoa foi ocupada por soldados neozelandeses. Os funcionários alemães foram rendidos. O governador Ernst Schultz capitulou sem disparar um único tiro, e em Nova Guiné a situação foi semelhante. As tropas australianas encontraram resistência isolada de reservistas alemães em Herbertshaw e Rabaul, que lutaram com rifles antigos e munição velha. Após alguns dias, esse capítulo terminou. Só em um local houve confronto mais longo. Na ilha de Bitabitapaca, onde um pequeno grupo de policiais alemães e melanésios tentou impedir a invasão australiana. Eles lutaram bravamente, mas sem esperança de sucesso. Foi o único combate real em solo alemão no Pacífico Sul e durou apenas algumas horas. Ainda no mesmo ano de 1914, todas as colônias alemãs no Pacífico foram ocupadas, e com o Tratado de Versalhes, o destino final das colônias também foi oficialmente confirmado. As posses alemãs ao norte do Equador, como Ilhas Marianas, Carolinas e Marshall, foram transferidas ao Japão, que passou a administrá-las sob mandato da Liga das Nações. A parte sul, a Nova Guiné Alemã e o arquipélago de Bismarck, ficou com a Austrália. Samoa foi para a Nova Zelândia. Mesmo assim, a presença da cultura alemã não desapareceu completamente. Muitas ilhas e lugares ainda carregam nomes alemães. Exemplo, Arquipélago de Bismarck ou Rio Imperatriz Augusta, em Papua Nova Guiné. Na cidade de Rabaul, que já foi a capital da Nova Guiné Alemã, ainda existem vários prédios em estilo guilhermino, com varandas de madeira e guirlandas pintadas de branco. Algumas dessas casas sobreviveram até mesmo à erupção do vulcão Tauur-Wur nos anos 1990, e hoje servem como prédios administrativos ou museus. Em Samoa, antiga colônia modelo do Império Alemão, os vestígios são bem visíveis. Em Apia, capital, ainda há vilas coloniais, prédios administrativos e igrejas daquele período. Algumas famílias ainda mantêm sobrenomes alemães como Keil, Stunzner ou Krause. Descendentes de comerciantes, proprietários de plantações e missionários que depois formaram famílias no local. Nas igrejas das antigas áreas de missão alemã, ainda se lêem bíblias que originalmente vieram da Baviera ou da Saxônia. Algumas das comunidades mais antigas ainda mantêm estruturas corais e modelos escolares alemães trazidos pelos missionários. E, curiosamente, a lembrança do período alemão em Samoa também é surpreendentemente positiva. Muitos consideram essa fase ordenada e justa, especialmente se comparada ao período mais agressivo da administração neozelandesa. Nos museus da Alemanha, como em Berlim, Hamburgo ou Leipzig, até hoje estão guardados milhares de artefatos, máscaras, ferramentas e fotografias do Pacífico Sul. Eles testemunham um intercâmbio cultural e lembram o saque colonial, que só agora é analisado criticamente. Confira já a Rosetta Stone e aproveite 60% de desconto por tempo limitado. Se vocês ainda têm interesse em saber por que existe um estado alemão no Canadá, então eu também recomendo muito este vídeo. Deixem um like ou um hype para o vídeo, a gente se vê na próxima. Até lá, tchau!